Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Nosso entrevistado de hoje é o ecologista, técnico agrícola, técnico em edificações e acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo da UDC. É também militante de associações de bairros há 17 anos. Vamos conversar agora com o acadêmico João Soldatelli. Ô João, uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no 40 Minutos. Você que já esteve aqui possivelmente há 2 anos, mais ou menos. Uma satisfação recebê-lo para mais esta entrevista. Agradeço a você o convite e a todos aqueles que irão nos escutar, porque realmente eu acho que nós temos boas notícias e bons agouros para os próximos anos aqui. Nós já vamos falar sobre essas boas notícias que você tem para dar. E eu gostaria que primeiro você me falasse de como você é visto por você ser uma pessoa diferente, uma pessoa que, pela semiologia, principalmente, que identifica, mas não explica, o seu jeito de ser. Você é uma pessoa sem cabelo, uma pessoa que já chama atenção pela sua estatura também, e também pelo seu conhecimento e militância que você tem aqui em Foz do Iguaçu. Realmente essa questão do ser diferente é muito interessante, porque é algo mais que com que você possa ser identificado dentro dessa multidão que nós temos no planeta, né? Que nada mais, nada menos, nós somos atualmente em torno de 6 bilhões e 500 milhões. Né? Foz do Iguaçu, quando eu cheguei aqui, tinha em torno de 40 mil habitantes. Né? Hoje nós temos aqui em torno de 300 mil. Né? Você chegou aqui quando e de onde? Eu cheguei aqui em 1980. Eu sou oriundo, né? Estava morando naquela época em Niterói, estado do Rio de Janeiro. Né? Sim. E por essa questão, eu vim trabalhar na hidroelétrica de Itaipu, obra da qual muito me orgulho de ter participado e já entendendo o que ela significava para o futuro, né? E que em cima dessa questão de futuro e de Itaipu, nós podemos fazer uma analogia diferente. Essa é uma obra diferente, por quê? Né? No momento que ela foi criada, com a condição que ela foi criada, o volume de desgaste, desperdício que foi criado, o material humano que foi criado, e principalmente as características que hoje nós vemos que são características futurísticas. E sem Itaipu, o que seria o Brasil hoje em dia? Já que ela é responsável por cerca de 40%. Então, essa questão do ser diferente, esse tempo eu fiz um favor para uma colega, fui socorrer a filha dela e a filha, no final das contas, no final do episódio, falou que entendia por que a mãe dela me chamava de diferente. Né? Por quê? Porque você não coloca obstáculos que, quando você é questionado, a questão do cooperativismo, a questão da transparência, a desenvoltura e a prontidão, né, de você estar para servir as pessoas. Né? E isso aí é uma coisa bastante interessante, por quê? Porque denota que você não tem preconceitos com aquelas pessoas do dia a dia e até mesmo desconhecidos. Então isso faz com que você se torne um pouco diferente. E os grandes estadistas, né, é aqueles que pensam na frente, né, que pensam daqui a 20, a 30, 50 anos. Né? E essa questão, essa visualização eu sempre tive por causa da minha criação. Você se sente um revolucionário e sente alguma discriminação por isso? Realmente existe uma discriminação, vou começar. E é uma discriminação velada, né? Porque, você veja bem, uma vez eu escrevi um artigo chamado Kryptonito, da qual fui premiado na hidroelétrica Itaipu, quando eu era estagiário, que denotava sobre o maior clube social do planeta, que é a praia. Né? Porque na praia você vê que as pessoas se comunicam, não tem crachá, não tem carro, não tem pneu, não tem lente de contato,
Não quase tem sem roupa. Exatamente, né? E naquelas praias onde a pessoa sem roupa, melhor ainda, porque aí é só a cabeça que funciona, as cabeças que funcionam, né? Então, existe uma comunicação que flui sem aquelas interpretações, né, metafóricas, visuais, pessoais e de marketing, que é tanto usado hoje em dia. E com isso, né, nós passamos a reparar que a praia não discrimina ninguém. Sim. Então, eu vim de um lugar desse para cá. E essa questão da discriminação, essa questão da hierarquia, quando eu cheguei aqui, em 1980, por eu estar oriundo da praia, né, eu passei por cima disso muito bem. Então, em todos os níveis sociais, eu tratava as pessoas, sabe, com a mesma precisão, sabe, o mesmo respeito, sabe, a mesma consideração. E isso, realmente, você passa a perceber com o passar do tempo, que te torna uma pessoa diferente, porque em qualquer ambiente você reconhece as pessoas e dá o devido valor para elas, o que não acontece com aquelas pessoas que já se pressupõem numa hierarquia superior, uma condição social superior, a condição financeira superior. Né? Sim. E uma das situações muito interessantes que eu tenho numa atividade comercial que eu exerço é uma frase que diz que ser rico é pensar rico, falar rico e agir rico, né? Essa daí que está a riqueza, né? Porque essa questão financeira é decorrente de todas dessas habilidades, esse que nem sempre corresponde a essa forma de pensar, de agir. Você parece que está sempre de bem com a vida. E realmente você vive sempre de bem com a vida? Eu estava comentando com a minha companheira Mariane, que inclusive quero mandar um abraço para ela aqui agora, e eu estava assistindo a entrevista do Carlos Drummond de Andrade. E perguntaram para o Carlos Drummond se ele era feliz. Ele falou, mas é claro que eu sou feliz. Eu estou vivo. Você já imaginou nesse mundo repleto de situações, de conflitos? Por exemplo, o Iraque. No Iraque não tem uma família que passou a salvo sem perder um ente. Né? Você tendo toda essa água para respirar, você tem o que nós estávamos falando das cataratas, essa beleza que nós podemos ir. Né? Esse ar puro que nós temos aqui, essa condição de você estar numa terra que está tudo por começar, está tudo por fazer, nós somos ricos, nós temos que estar de bem com a vida. Nós temos que encarar que o nosso futuro é maior que o nosso passado, é diferente dos povos lá do outro lado do Atlântico. Você sabe que nem todo o dinheiro de Disney ia conseguir fazer umas cataratas. E como é que nós não conseguimos enxergar isso, né? De estar de bem com a vida, de saber que nós temos um patrimônio desse. Sim. Você disse que tem um projeto que você pretende levar adiante e fixar, principalmente antes de ir embora de Foz do Iguaçu, uma coisa que você está prevendo, e que você não vai embora sem antes fazer, que é com relação ao peão barrageiro. Que projeto é esse? Exato. Eu falei para você anteriormente que eu cheguei aqui em 1980, né? Eu vim para trabalhar na hidroelétrica Itaipu. E essa hidroelétrica, né, me deu a condição de perceber, né, uma outra obra que tinha sido feita nos moldes dela desde aquela época, que era Brasília. Né? Então, se você reparar, Foz do Iguaçu é um clone de Brasília. Né? Brasília tem 80 cidades satélites. Clone em que sentido? Assim? No sistema do residual pós-construção, sabe? Brasília foi uma edificação totalmente diferente em contexto do Brasil, para o seu desenvolvimento, né, da sua arquitetura, né? E a questão da expansão, né, de tirar a capital federal, que era o Rio de Janeiro, né? E você conseguir colonizar o Cerrado politicamente. Né? Sim. Ô, João, eu vou te pedir um tempo, você vai continuar falando sobre esse projeto no próximo bloco. Nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos.
programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo bloco, hoje entrevistando o acadêmico João Soldatelli. João, no primeiro bloco, nós terminamos, você estava explicando sobre aquele teu projeto para Foz do Iguaçu, algo que você quer deixar aqui como uma marca pelo teu trabalho que você exerceu, pelo tempo que você ficou na cidade, e você disse que não iria embora de Foz sem concretizar esse projeto. Gostaria que você prosseguisse. Perfeito. Eu estava falando que a hidrelétrica de Itaipu foi um clone, né? Sim. Na construção de Brasília. É um clone por quê? Por causa dos resíduos, né, sociais e ambientais. Né? Lá são as cidades satélites. Exatamente. Aqui, favelas, você... Exatamente. Também. E a questão dos passivos, aqui principalmente os passivos ambientais, né? Que felizmente o coordenador, sou Nelton Friedrich, fez um trabalho, está fazendo um trabalho magnífico, né? Sim, existe o lado positivo e o lado negativo. Perfeito. O positivo é que o país hoje estaria quebrado se não existisse Itaipu. Perfeitamente. Né? Perfeitamente. Agora, não houve um planejamento, isso quer dizer, com relação... Exatamente. A questão social, a questão ambiental. Primeiro porque não era relevante à época, né? Da questão da formação do lago, essa questão da utilização do material que existia dentro, material arbóreo, né? Que inclusive eu quero fazer posteriormente, né? Trazer aqui uma entrevista, mostrar ao nosso público do que realmente nós estamos falando desses passivos Sim. ambientais e complementar Itaipu por isso está fazendo. Agora, por outro lado, existe o passivo social que são as favelas aí, e esse residual. E principalmente o trabalho que eu estou desenvolvendo, já estou catalogando, já estou fazendo um trabalho de campo para isso, seria uma homenagem ao peão de obra, o trabalhador. Né? Ao barrageiro. Por quê? Porque o peão de obra ele foi usado como material de consumo, foi usado enquanto interessava o organismo que estava fazendo o trabalho, as construtoras em si, e depois que o trabalho dele não servia mais, era desnecessário, passa no setor de pessoal. Mas não existe já isso, aquele monumento que tem lá dentro, não é assim, um tributo ao peão barrageiro? Qual o monumento que você existe fala? Existe um monumento lá, um painel? O painel, perfeito. O Sim. painel é para lá homenagear, dentro, né? Exato, está lá dentro. Canteiro. Você quer criar um aqui fora, na cidade? Exato, porque inclusive ali no centro de visitação tinha um homem de ferro, né? Feito com residuais de equipamentos que ficava fora. Agora eu soube que ele entrou para o canteiro, né? Canteiro não, para a usina, né? Eu tenho o hábito ainda de falar obra, porque quando eu saí da construção da hidroelétrica era obra. E tinha uma piada corrente que falava que aquele homem de ferro que era da Unicom estava do lado de fora porque ele não podia adentrar o canteiro. Ele não podia adentrar por quê? Porque ele não tinha o crachá. Então, quando o sujeito sai da obra, até agora, né, eles têm um codinome diferente, né? Sim. Que quando o trabalhador sai da hidroelétrica Itaipu, ele não é ex-funcionário, ele passa a ser um assistido. Ele tem e você acha que é colocar ele para dentro por causa dessa gozação? Ou não? Olha, eu não sei, tem que perguntar ainda para quem foi o responsável lá, até trazer ele no programa aqui para saber, né? Sim. Então, você veja bem, né? Quando o indivíduo deixou de servir a comunidade, né? Ele tem um passado que não diz mais respeito. Por quê? Né? Porque vão entrar outro no lugar dele, né? E ele já fez, porque isso é uma metodologia que é usada. Isso né? é milenar, né? Utiliza-se a mão de Isso obra. é produto da sociedade industrial, né? Da revolução industrial, a questão do relógio, a questão do trabalho. Então, você veja bem, nós temos que fazer, eu estou desenvolvendo um trabalho para homenagear o peão de obra com equipamento que está no memorial sensitivo e afetivo dele, né? Para que quando ele veja aquilo, ele se recorde que ele participou. E anexo a isso daí, fazer uma comunidade, né?
nós já estamos desenvolvendo os parâmetros para resgatar toda essa comunidade que foi trabalhadora dentro da hidroelétrica. Você já tem esse projeto? Sim, eu estou desenvolvendo. Está desenvolvendo. Estou desenvolvendo, ele já está parte no papel, sabe? Pode passar essa tua ideia ou não? De como seria, o que você pretende fazer, alguma coisa assim? É um memorial, um monumento em si? Eu considero o ex-barrageiro, o ex-peão, como o ex-combatente, o ex-pracinha que teve na guerra. Né? Sim. Então nós temos que fazer alguma coisa para dignificá-lo. Por quê? Porque ele tem ações dessa maior hidrelétrica que existiu no mundo. E você acompanhou o dia a dia dele? Eu participei. Inclusive eu tenho resíduos, tenho feito construções, aplicado materiais lá de dentro, que trata-se do resgate de memória. Né? Porque todo o desenvolvimento de Foz do Iguaçu e da região lindeira deve-se à construção da hidroelétrica. Tanto é que os royalties, nós vamos nessas cidades lindeiras que aqui existem, que nós sabemos dos benefícios que foram colocados a ela. Agora, para Foz do Iguaçu existe uma situação crítica, né, que são a aplicação dos royalties. Quando terminar essas aplicações, o que foi feito, né, para aquelas pessoas que foram embora, estão em habitáculo, estão em condições sociais nada favoráveis, nada relevantes. Você imagina bem um indivíduo que saiu dessa hidroelétrica, desse canteiro de obra, e que participava de todas aquelas benesses que aconteciam, quando ele vê aquele ônibus blindado da Nordeste passando com ar-condicionado, o que ele sente, à margem de toda essa condição que ele tinha anteriormente, e vê uma situação dessa? E saber que o trabalho dele, o suor dele está lá dentro. Como é que se sente a família dele? A gente fala de peão, né? A gente fala que, eu acho bastante interessante que a minha companheira tem um salão de cabeleireiro. Nós não é de beleza? De oficina, né? De concertos de beleza. Né? Você tem um outro nome, né? Parece, para salão de beleza. Exatamente. Então, o que acontece? Né? Então, ela tem todo um movimento, porque ela está aqui aproximadamente há 28 anos, ela está um ano a mais do que eu aqui. E ela sempre serviu a comunidade. Né? E ela participou desses desligamentos que o peão chamava o jacaré comeu o cartão. Jacaré do trabalhador, comeu o cartão. Ele foi lá e pegou na chapeira, então o sujeito estava demitido, né? E aí começava toda aquela situação crítica, aqueles conflitos de cá, porque o sujeito tinha assistência médica hospitalar, tinha auxílio educação, tinha transporte, tinha salários adicionais. E a casa, ele continuou com a casa? Normalmente não, né? Normalmente Sim. ele tinha um prazo para isso aí. Então, só aquelas benesses indiretas que ele tinha, né, afetavam de forma muito traiçoeira a vida dele, porque ele não foi preparado. Ao meu ver, houve negligência nesse sentido de preparação, porque foi a maior obra do planeta em termos de hidroelétrica, então devia ter uma assistência social, sabe? A altura dela para preparar o indivíduo. O que está acontecendo agora dentro da hidroelétrica é que existe curso para preparar o sujeito para quando ele se aposentar. Isso mentalmente, né? E você tem alguma mágoa em relação a isso? Ou você, que nem você falou, está tendo alguma coisa já, está melhorando, estão fazendo algo em relação à projeção desse lado social para os benefícios dos barrageiros que foram excluídos? Existe toda uma teoria, né? Existe toda uma teoria. O PTI já tem um memorial, sabe? Eu não sei em que termos que são ainda, mas é um memorial que se encontra dentro do território da Itaipu. Né? Nós temos o Ecomuseu, nós temos também, eles separaram um alojamento daquele de alvenaria, onde era o habitáculo do barrageiro. Então, eles estão preservando nesse sentido. João, nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos.
O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro bloco, hoje entrevistando o acadêmico João Soldatelli, acadêmico da UDC, né, João? Isso. Eu volto a insistir com você que acredito que a maioria dos telespectadores, assim como eu, não entenderam ainda o que é esse teu projeto sobre o Barrageiro. Perfeito. Eu tinha conversado contigo antes e tinha falado do exemplo de Brasília, da construção do Brasília, dos Sim. residuais que eles tiveram, e que aconteceram exatamente a mesma coisa que em Foz do Iguaçu. Muitos dos nossos trabalhadores ficaram à parte, à margem, né, até da comunidade, porque muitos deles são moradores de favela, e eles não participam, né, dos benefícios atuais, né, da hidroelétrica. Então, o primeiro trabalho que eu vou fazer vai ser um parque temático em homenagem ao peão de obra. Como eu falei para você, o Rio de Janeiro tem o Pão de Açúcar, tem o Corcovado, que é a identidade do carioca. Florianópolis tem a Ponte Hercílio Luz, né? O São Paulo tem o Museu do Ipiranga e agora mais do que nunca a pracinha, né, que a TAM vai desenvolver lá para essa situação desse caos aéreo. Nós temos a ponte elevadiça de Porto Alegre, né? E aqui em Foz do Iguaçu, dentro da hidroelétrica, nós tivemos um equipamento que está no memorial sensitivo e afetivo do peão, e nós vamos usar aquele material, aquilo lá de fora, para fazer uma homenagem. Vai ser Que material é esse? Esse material são os resíduos, né, de concreto que existem dentro da obra de Itaipu, né, e que eles foram reutilizados de uma outra forma, mas que nós vamos orientá-los. São os tetraedros de concreto que foram usados lá dentro. Então já está pronto e você já tem uma concepção artística do que seria? Perfeitamente, perfeitamente. Ele está sendo desenvolvido e quando ele estiver no Plume, que vai ser o ano que vem, né, nós vamos levá-lo às autoridades competentes, né, e explicar o projeto academicamente, que afinal de contas, eu estou fazendo esse curso de arquitetura para implementar projetos que já existiam anteriormente. E complementando a esse referencial que vai homenagear o peão, nós vamos fazer alguma coisa parecida com o memorial que a Itaipu está fazendo, para que os ex-trabalhadores possam se reunir, possam se reencontrar, ter um local de encontro, onde o momento do dia que ele quiser participar, esse local está aberto a ele, né? E desse local nós vamos fazer uma cooperativa para que essas pessoas que têm uma mão de obra altamente qualificada, que todos os trabalhadores da hidroelétrica Itaipu foram capacitados para os trabalhos dele, de uma reutilização desses trabalhadores, dessa mão de obra qualificada. Ou seja, uma inserção social desses elementos num campo profissional. Você, mudando um pouco de assunto agora, você já explicou, a gente já tem mais ou menos uma ideia, sobre o teu trabalho de conclusão de curso. Parece que você pretende entrar com um pedido também de uma delegacia ambiental para Foz do Iguaçu. Exatamente. Isso não existe ainda? Exatamente. A Polícia Florestal não é para isso? A Polícia Florestal também seria para isso, mas quando a gente vê o efetivo de um departamento da Prefeitura que seria responsável por essa área, que seria a Secretaria do Meio Ambiente. Se você vê o efetivo da Secretaria de Obras em termos de fiscalização, se você vê o efetivo do Fórum de Oficiais de Justiça, é muito pequeno. Então, uma cidade de 300 mil habitantes. E a polícia volume, seria a solução? O meu TCC trata de organização social ambiental. Não seria o caso de aumentar o efetivo existente, já que você colocou como efetivo? O efetivo se faz necessário, mas a parte primordial da delegacia ambiental seria a organização de bairro para que o cidadão tivesse conhecimento
que ele tem direitos e obrigações para com o Estado, com o município. Então, quais seriam esses direitos e obrigações? Né? Como nós pagamos IPTU, né? O camarada achou que pagou IPTU, ele está livre de tudo ali. Né? Ele desconhece, talvez eu possa falar até por negligência, né? Porque o indivíduo ele é obrigado a ser sabedor dos seus direitos e obrigações como elemento urbano, como elemento social, como elemento educado. Esse conjunto de normas que ele desconhece, nós podemos chamar, que é chamado de Código de Posturas. E esse Código de Posturas é um dever cívico do indivíduo. E, como eu já falei anteriormente, acredito até por negligência, né, ele é desconhecido pela comunidade. E essa delegacia ambiental, policial, ela vai levar para as associações de bairros, né, uma forma de incrementar isso no indivíduo para ele ter o teor cívico urbanístico e, com isso, ele vir melhorar o convívio social e o próprio convívio com o governo municipal. Porque as pessoas acham que o governo municipal tem as mentes máximas para desenvolver todo o trabalho. Ela é a salvação exclusiva, e na verdade não é, somos nós, cidadão. Eu vejo como positiva essa tua ideia, este teu projeto, e você acredita que o cidadão iguaçuense ele já possui uma consciência turística, algo que a cidade vive sobre isso, o próprio município está conseguindo passar isso para ele, essa concepção de que ele tem que dar toda a atenção ao turista? Ainda não, Heitor. E o que precisaria para isso? Olha, eu tenho insistido anteriormente, tenho falado, que Foz do Iguaçu foi uma cidade de passagem. Né? Eu estava colocando essa situação para você do peão de obra, do obreiro, que quando ele era demitido, estava falando anteriormente da minha esposa. Então, tipo, 1980, dali à frente, quando o sujeito era demitido, sabe, ele ficava numa situação bastante crítica, porque ele acreditava que ele não fosse demitido e que ele perdendo aquela condição econômico-financeira, sabe, normalmente ele não conseguia uma reposição de trabalho anterior. E isso gerava o quê? Gerava desagregava a família, a condição. Você passou por isso quando você foi mandado embora? Não? Chegou a sofrer essa consequência? Não, eu não sofri essa consequência. Mas você acompanhou teus colegas? Mas eu fui discriminado por causa disso, sabe? Não, comigo foi uma situação diferente, porque foi meu primeiro emprego de carteira assinada, foi aqui. E não gostei nada, sabe? Não gostei. Estava vendo a hora mesmo de ser mandado embora. E você vive do que, João, hoje? Pergunta indiscreta, então. Pois é, cara. Eu vejo você por aí e tal, tá, de um lado para o outro. Aliás, toda a sociedade acompanha isso, mas já não sabe o que você faz. Pois é, então. Eu sou empresário. Né? Eu consegui juntar, sabe, um patrimônio que me dá a condição hoje de, vamos dizer assim, viver de rendas. Quer dizer, eu tenho uma receita, né? E o meu cardápio é o seguinte, despesa menor que receita. Então, e como eu sou naturalista, sabe, eu tenho os meus horários de refeições, eu sei exatamente o meu consumo durante o mês inteiro, sabe? Sim. E eu me limito a viver dentro disso. Eu gostaria que você abreviasse, que o programa está chegando ao final. Perfeito. Até o ponteiro já está parando aqui. Perfeito. Então, fique à vontade. Ótimo. Então, eu queria dizer que, para você que está nos escutando, se você trabalhou na hidroelétrica com empresas agregadas ou não, e que você foi companheiro de luta, você guarde as fotografias, guarde as suas lembranças, que nós vamos ter um ambiente
muito especial, onde você vai poder conviver com todo aquele teu grupo de amigos que está batendo o coração e que você gostaria de rever e que estão perdidos nessa cidade. Você vai ter um local para você encontrar, para você se congratular e reviver aqueles bons momentos que nós tivemos juntos, sem precisar de crachá. Ô, João, agradeço a sua presença em nosso programa, parabéns pelo seu trabalho, os seus projetos, trabalho de conclusão de curso, tá? E o programa estará sempre aberto para você. Muito obrigado, como você disse anteriormente, esse daí é o meu tributo que eu tenho à cidade. Eu tenho que prestigiar, né, e valorizar a cidade que tanto me recebeu bem, que tanto eu gosto dela e que de tanto eu faço propaganda. Obrigado mais uma vez e o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.